Pessoal, quando nós consideramos os aspectos relacionados a uma mediunidade responsável com Jesus e os desafios que isso implica, as renúncias e a força moral para poder lidar com os óbices e conseguir manter a sintonia com o Mestre na solidão e inclusive no caminhar em que o indivíduo ele estará contando consigo mesmo, que significa um preparo que o medianeiro entre o plano espiritual e o plano físico ele vive. Até porque quando nós consideramos os aspectos da vivência que vai nos ajudando a desenvolver ferramentas, e isso por sua vez vai nos permitindo forjarmos metais elevados em nós, de renúncia, de resiliência, de perseverança no bem. Isso significa uma proposta solitária, porque é algo que o indivíduo vai fazer porta adentro da alma. Consono Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, no tópico 8, que nós que conhecemos as condições nas quais os espíritos bons se comunicam, a repulsa deles por tudo que seja de interesse egoístico e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar. Então aqui Kardec dizendo que o espírito elevado, ele é sensível às sombras. Se eu cultivo algo negativo, se eu fico fermentando discórdia, queixa, esse espírito elevado, ele se ressente dessa atmosfera e pode se afastar. Nesse sentido que o conhecimento que nós temos dessas condições para que o bom espírito nos faça companhia e que algo insignificante, fugidio, pode o afastar, enquanto aí a nossa sombra, que uma brecha que eu dou é o suficiente para que o bom espírito opte por ir embora daquele local, isso nos mostra que os espíritos superiores não estão à disposição de qualquer um que o chame a tanto por sessão. Se a gente considerar o bom senso, repeliremos esse pensamento. E que também seria profanar fazer evocação a preste prata daqueles que respeitamos ou que nos sejam caros e que já tenham desencarnado. Pode haver manifestação, mas quem poderia garantir a sinceridade de um espírito elevado que está ali fazendo acontecer? Inclusive porque a gente sabe que tem espírito mentiroso que se faz passar por um espírito elevado, cujo nome seja conhecido, e isso pode acontecer naquela sessão. Nesse sentido que o espírito leviano, esperto, e todo o povaréu de espíritos inferiores, que não tem escrúpulo, estão prontos para responder ao que for perguntado para eles, a se aproximar daquela sessão.
porque eles não têm compromisso com a verdade, não dão importância para a verdade. E pelo fato de nas nossas sombras nós estarmos presos por mentiras, a verdade ela traz luz e libertação. Que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Nesse sentido que do momento que eu não tenho uma moral nobre que mantenha o bom espírito junto de mim, o bom espírito se afasta e um espírito inferior vem ocupar o seu lugar. E que inclusive poderá se dizer aquele espírito superior, sem o ser. Por isso que aquele que deseja uma séria comunicação, primeiro deve pedi-la seriamente. Depois, fazer o esclarecimento sobre a natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. A condição primeira para conciliar a benevolência do bom espírito é devotamento, humildade, abnegação e o desinteresse mais absoluto, tanto moral quanto material. Então, Kardec vai trazer, inclusive, acerca do desinteresse moral. Porque aquele que se coloca em comunicação com os bons espíritos, com vista a atender uma autopromoção, inclusive com apresentação de trabalhos nobres, isso já vai fazer o bom espírito se ressentir daquela situação. E ele já não cooperará com aquela sessão. E vai acontecer na nossa caminhada que em alguns momentos nós somos colocados em situações em que, se eu não tiver esse desinteresse moral, o espírito inferior ele vai se aproveitar disso. Inclusive trabalhos que nós realizemos, onde a pedra de toque é realmente esse completo desinteresse e a colocação gratuita, devotada ao bem e com esse desejo de levar consolo. Visto que com esses imbuimentos internos, a gente consegue aproximar a simpatia dos espíritos elevados da nossa proposta, que então poderão tomar a direção do que acontece ali. E esse recorte ele está dentro do tópico mediunidade gratuita, onde inclusive vai ser trago que aquele que não tenha como viver, procurar os recursos em outra parte, que não na mediunidade. E que consagre essa prática o tempo de que possa dispor materialmente. Então, eu tenho o meu serviço do ganha-pão e aquele tempo que eu tenho, onde eu estou fora do ganha-pão, eu me consagro ao trabalho mediúnico. E aqui englobando a mediunidade de todo porte. Visto haver trabalhos diferentes na gleba do Cristo e que aquela área que o indivíduo se sinta afeita a ela, ele será chamado a doar do seu tempo naquela proposta. Cônsono vai ser trago aqui, mesmo que seja algumas horas, mas que ele não use aquela atividade na gleba de Jesus como um meio do ganha-pão. Que ele possa ter o seu trabalho do ganha-pão separado
e aquela atividade que ele faz seja voluntária, usando a sua mediunidade. Hoje, com a rede social, se a pessoa fizer uma pesquisa sobre trabalhos voluntários ali na sua cidade, facilmente ela vai descobrir algo que ela identifica, que ela pode ajudar, visto que num aspecto que você coloca ali na rede social e a cidade correlata, já aparece diferentes locais, atividades relacionadas àquela área. Então a pessoa pode se militar e contribuir naquele setor. Por isso que uma coisa que vai auxiliar nesse areal é o indivíduo procurar se autoconhecer e identificar aquele voluntariado que se adequa ao seu perfil, à sua proposta de encarnação. E, inclusive, gente, existe uma técnica, a Ana comentava, acerca da empoderação, enquanto aí uma escrita que eu realizo das minhas conquistas até aqui referente àquela área, até para que eu possa juizar daquilo que eu já tenho de recursos para atuar naquele setor, onde eu posso agir para suprir eventuais deficiências e aquilo de aporte importante que eu posso usar como um diferencial para aquela minha ação. Então, algo que nos ajuda nesse aspecto é colocarmos no papel, porque só de você imaginar esses aspectos não tem o mesmo efeito. O ideal é pegar ali no Word, que seja, que a pessoa digita, ou numa folha que ela escreve, com caneta, as conquistas que você teve na sua vilegiatura até aqui, em que você perceba os aspectos que te ajudam naquela ação que você se propôs. Porque é um exercício profundo de reconexão com as nossas potencialidades, com as nossas habilidades e com os diferenciais que nós podemos contribuir. Porque quando o indivíduo está no seu propósito de vida, ele sente a gratidão por isso. E, inclusive, ele se mantém equilibrado, porque estarmos atendendo o acordado da nossa encarnação nos harmoniza. É por esse motivo que, quando a gente põe no papel avanços que eu tive naquele setor, eu consigo aprimorar meu rol de ação, porque eu vou enxergar aspectos que foram deficiências, ou que eu poderia ter investido mais, ou que passou despercebido, ou que eu me enganei, ou que no momento que eu poderia ter feito tal curso, eu não estava preparada nem para identificar isso, nem para realizar esse intensivão. Nesse sentido que a gente vai percebendo essas condições que fragiliza a nossa ação hoje, mas também a gente vai percebendo aquilo que agregou. Seja um autodidatismo para um determinado estudo que eu realizei, seja um militamento num centro espírita, porque inclusive em Ceareiros de Volta, que foi escrito por diversos espíritos, pela mediunidade de Valdo Vieira, onde são espíritos que tinham estado encarnados na Terra, mas que já houveram sido espíritas numa encarnação anterior. E lá vai dizer, num determinado recorte, que nós que somos espíritas nessa encarnação, provavelmente nós já fomos numa encarnação anterior, por isso que a gente teve facilidade para aderir a essa proposta. E nesse sentido que, mesmo com a dificuldade que é para alguém que esteja
na Igreja Católica e para a doutrina espírita, inclusive a gente tem relatos, como foi o meu caso, dessa migração acontecer pela dor. Até porque, quando a gente considera uma religião, vai ser trago alguns aspectos referentes, por exemplo, à doutrina espírita, que existe contaminação, que está ligado a diabolismo. Então, a gente tem essas quimeras que acontecem em outros climas religiosos e acaba que bloqueia o indivíduo para procurar auxílio no espiritismo. Por isso que a gente tem muitas pessoas, como foi o meu caso, indo para a doutrina espírita pela dor. Porém, mesmo considerando esse aspecto, aqueles que hoje militam na doutrina espírita, provavelmente somos aqueles que, numa encarnação pregressa, conheceram e estiveram no espiritismo. Daí a nossa tentativa hoje de produzir trabalho, ficha efetiva de serviço nessa seara. Nesse sentido, que ao podermos fazer essa reflexão conosco mesmos, isso vai nos ajudar a perceber as nossas habilidades, porque se a gente pega a nossa trajetória até aqui, curso, intensivões, militamentos, escolhas, isso está ligado de alguma forma aos nossos dons e às nossas habilidades. Até porque, se nós estamos hoje procurando fazer o bem e nos engajarmos num serviço nobre, é porque de alguma forma você tem avançado, mesmo com os percalços, as dificuldades, os problemas que fazem parte da vida de todos os terrícolas, mas você tem conseguido dar passo adiante. Então, isso mostra que os anos que você viveu encarnado na Terra até aqui, existiram conquistas para que você estivesse aqui hoje. Quando eu olho para essas conquistas, eu diviso melhor como melhorar o que eu faço na minha tarefa hoje, com Jesus. E nesse sentido que a gente vai, inclusive, percebendo que, para além do que outrem precisa de mim, eu olharei para o que a minha alma precisa doar para a vida. Porque até por volta ali dos 40 anos, o indivíduo ele ainda está voltado para o que a vida pede dele. Pagar boleto, suar num trabalho do ganha-pão, criar filho, fazer um técnico. Ele está mais voltado para aquilo que o externo pede dele, e a partir dos 40 anos, normalmente quando o indivíduo adentra 50 e daí adiante, mas que tem a ver inclusive com a correlação com o nosso propósito de vida, eu vou estar atento ao que a minha alma sente necessidade de doar para a vida. Então a gente suplanta, e é algo que nós já podemos ir fazendo essa antecipação, porque eu então estarei mais livre para poder entregar e distribuir bênção. Inclusive, à medida que a gente vai desenvolvendo essa espiritualização, que a gente vai rompendo com o materialismo dentro de nós, a gente vai simplificando e também essencializando. Então, um indivíduo que antes queria uma casa maior, com 3 quartos, com uma área, ele já prefere um espaço menor, simples, que seja mais fácil para limpar. Alguém que antes tinha a preocupação com ter diferentes opções de sapatos para diferente ocasião, hoje 3 par está ótimo para poder fazer aquilo que ele precisa basicamente. Uma calça e uma camiseta, a pessoa está indo em busca
do essencial. Ela não se prende mais à quinquilharia. Até porque seria perda de tempo. Então, são movimentos de despertamento que a gente vai fazendo. E que também vão implicando um aprimoramento da nossa mediunidade, porque não é estanque. À medida que eu caminho com Jesus, eu vou na prática, porque isso é um aspecto necessário, eu estar na ativa naquele serviço, porque teorizar é uma coisa, por mais que a gente reflita sobre um aspecto horas e horas, se o indivíduo ele não se propõe a agir em dada direção, ele vai ficar aquém do aprendizado. Porque é na prática que a gente realmente forja elementos novos, resistências inusitadas e discernimentos que são vazados e que nos permitem ter um aprimoramento da nossa percepção sobre a nossa ação, sobre o nosso pensamento, que a gente vai purificando, elevando, porque inclusive isso vai significando romper com o orgulho, egoísmo, sensualismo, que a gente vai realmente cortando ligações com esses aspectos de sombra e vamos tendo esse fortalecimento na nossa essência, que passa pelo trabalho voluntário que fortalece a nossa espiritualidade e também vai fazendo burilações da nossa mediunidade, porque a mediunidade todos têm, é como se fosse um sexto sentido, que de fato vai fazer essa enquadração, porque a gente tem visão, audição, olfato, tato, paladar. A mediunidade é esse sexto sentido e que a sua variação é de acordo com a forma como eu exerço isso e com a minha moral. Então é por isso que Consuelo Kardec traz nesse recorte que o indivíduo que ainda está se demorando em interesse pessoal, em visar retorno, ele não vai ter uma expressão da sua mediunidade como um outro que busca a renúncia, movimentar aquele sentido para algo nobre. Mas do momento que o indivíduo ele consegue fazer esse comprometimento com a causa do bem, ele vai perceber a intervenção da espiritualidade maior. Consuelo vai ser dito na revista Presença Espírita desse mês, que inclusive abarca 2 em 2 meses, então a última leva trouxe acerca do Divaldo Franco, em que a sua mediunidade implicava, por exemplo, uma leitura dinâmica. Ele tinha uma psicometria tal que o permitia colocar a mão sobre um livro e já abstrair as ideias básicas daquele livro no tocante ao que ele precisava utilizar. Então, ele, com o tempo de mediunidade dedicado a Jesus, ele foi tendo desenvolvido novos recursos. Então, se num momento ele precisaria pegar um dado livro e ler do início ao fim, considerando 300 páginas, para poder fazer um resumo das ideias básicas daquele livro
e de como ele poderia utilizar isso numa palestra que ele fosse realizar, por exemplo, ele só de colocar a mão sobre aquele livro, pela psicometria que ele desenvolveu, ele já fazia essa abstração. Um outro aspecto também é referente à leitura dinâmica, que está ligado à psicometria, mas existe a rapidez do raciocínio mesmo. Ele conseguia abrir o livro e mesmo fazendo uma leitura de algumas partes, ele já pegava as partes mais importantes daquela leitura e numa rapidez que permitia ele fazer isso em alguns minutos. E aí ele fazia o registro das partes que ele precisaria. Como numa palestra que ele foi fazer em Pernambuco, e pouco tempo antes da palestra ele pede para um anfitrião se tinha algum livro que falasse sobre a história de Pernambuco. E ele disse que sim, pega o livro, entrega para o Divaldo, e o Divaldo, então, em alguns minutos, destrincha os aspectos que ele precisaria para a palestra que ele ia fazer. Quando ele vai fazer a explanação, ele traz recortes que estavam naquele livro referentes à história de Pernambuco, que nem mesmo aqueles daquela terra tinham aquela precisão de informações que ele trazia. E também vai ser trago acerca da memória dele, porque ele conseguia, por exemplo, fazer um rastreamento do que ele já havia lido de livros nessa vilegiatura e parar exatamente no recorte que ele precisava, para dar uma informação para alguém, para poder concluir uma escrita, para poder colocar numa referência. Ele conseguia fazer essa associação e em questão de minutos. Então, uma memória mediúnica que se aprimorou e que permitia a ele, em meio a uma vastidão de estudos que ele já tinha feito, de palestras que ele já tinha ouvido, de leituras que já tinham acontecido, de entrevistas, de conversas, ele tirar aquele recorte que, pensado, o serviria naquele momento. Então, traz que as habilidades do indivíduo, elas são passíveis de ir aprimorando, se o fim for nobre. Então, como ele, inclusive nessa vilegiatura dele, ele foi sendo fiel e, inclusive, estava aí como o pivô de toda uma organização do astral superior, ligado à fundação de instituição nova alicerçada no trabalho de Allan Kardec, oferecendo um suporte espiritual, pedagógico e afetivo para consolidar o trabalho desenvolvido pelos voluntários. Então, ele estava de fato aí como um instrumento de um arsenal que visava entregar não só diretamente para o destinatário aquele auxílio, como distribuir para um corpo de voluntários diferentes trabalhos de acordo com a aptidão de cada qual. Porque se a gente pegar, por exemplo, a Mansão do Caminho, que acontece ali na Bahia, e que é uma colônia aqui na Terra, e ali existem atendimentos para milhares de indivíduos de todo porte, desde um pão até um penso, um exame, estudo, especialização. Ali é dado um arsenal de circuitarias que vão atender ao populacho e que, se considerarmos os voluntários dessa instituição, vão contar
milhares de indivíduos, não só ali, como Brasil e orbe afora, que direto ou indiretamente atuam no voluntariado para que aquela instituição aconteça. Então, quando a espiritualidade maior ela edifica um areal de pedra para atender numa dada área, ela está oferecendo serviço para os voluntários que vão assumir algum setor ali dentro, que vai estar ligado ao acordamento da explanação da encarnação daquele indivíduo, e que se ele, ao perceber isso a tempo, vai ao encontro para poder engajar naquele trabalho. E uma coisa que nos ajuda nessa proposta é, antes de dormir, a gente pedir para Jesus nos levar para o trabalho que atenda ao nosso propósito de vida. Visto que quando a gente deita, o nosso espírito vai desdobrar. Se eu peço para que Jesus ele me conduza para um local em que eu esteja imersa numa atividade ligada ao propósito da minha reencarnação, eu vou inclusive poder ter contato com aprendizados para aquilo que eu realizo na vigília. E vice-versa, pelo efeito cascata. Que um contribui para o outro. Como há um relato de um espírito elevado que tinha um conhecimento numa determinada área da medicina, ligado à fisiologia, e que houvera acordado com o Divaldo de que à noite, por volta de 1h da manhã, ele acordaria o Divaldo para ensinar para ele alguns tópicos relacionados ao seu conhecimento. Esse espírito, o Fernando Luz, que houvera sido cientista de saúde, estava incumbido de ministrar ao médio durante 2 anos uma série de aulas sobre o funcionamento do organismo humano e sobre psicologia. Então, o doutor Fernando ele fazia visita ao Divaldo toda terça, à 1h da madrugada, quando ambos tinham a disponibilidade para o encontro interdimensional. Nesse sentido, o aprendiz era convidado a fazer a interrupção do repouso do corpo físico para receber os programados conteúdos pelo orientador espiritual. O Divaldo, inclusive, que não teve uma formação acadêmica de graduação, pós-graduação, mas ele recebeu todo um suporte da espiritualidade maior, porque mesmo ele não tendo, enquanto um título acadêmico específico, ele tinha todo um areal de conhecimentos que ele foi forjando pelo seu esforço, pelo seu autodidatismo. Até considerando que quando o espírito ele esforça, de verdade, a espiritualidade maior secunda e vai trazer ensinamentos para ele no desdobramento do sono, na atividade que ele realiza durante o dia, dando para ele diferenciações da mediunidade, em que ele lê mais rápido um determinado conteúdo, ele abstrai num relâmpago de pentelésimo uma informação. Ele consegue fazer associações finas, sutis, complexas, em alguns minutos. Porque isso é preparado pela espiritualidade maior. E ele vai dizer, num recorte, que os guias espirituais inspiram mais facilmente o médium que tem maior soma de conhecimentos. Por isso que nós somos chamados a manter o hábito da leitura. Caso contrário, os bons espíritos vão inspirar uma porta, em vez de conduzir uma pessoa com lucidez e discernimento. Então, quanto mais eu tiver estudo nobre, mais facilmente
os guias espirituais me inspirarão. Nesse sentido que vai significar essa suplantação de limitação de tempo, de ausência de escolaridade avançada, caso eu me afinque ao estudo sobre filosofia e ciência, que favorece um desempenho intelectual mais consistente. Mesmo que hajam restrições para nós desses fatores, nós conseguimos manter debates tecnicamente sofisticados, porque não cancelamos as virtudes da nossa contribuição no enquadro comunicativo do militamento espírita. Porque, inclusive, essa questão do debate tecnicamente sofisticado, isso na visão materialista, porque quando a gente olha a visão espiritualista, a sabedoria ela suplanta a sofisticação, a técnica. E se nós, por um lado, vamos fazer o alinhamento da ciência e do espiritismo para varrer e se atualizar e distribuir, por outro lado, nós optaremos pela simplicidade, que é uma maneira que o espírito superior opta a atuar. Nesse sentido que o desdobramento do trabalho do Divaldo com sua mediunidade abriu um espaço epistêmico para um promissor diálogo entre espiritismo e psicologia. Inclusive, gente, a série psicológica de Joana de Ângeles, ela é estudada nos meios acadêmicos da psicologia, das pós-graduações nessa área, que fazem um rastreio da obra dela, inclusive nos livros dessa coleção, que um deles a gente está estudando toda quinta, que é o Conflitos Existenciais, ela trata de citações de alguns autores com contributos naquela área que ela enfoca e faz essa ponte. Então, isso visa facilitar a assimilação e, ao mesmo tempo, nos mostra que a gente precisa seguir esse processo. E é nesse sentido que, de acordo com o meu esforço e o meu suor, eu vou conseguindo resultados promissores. Nesse sentido que vai, inclusive, ser falado num outro recorte, que um espírito com semblante agradável houvera se aproximado de Divaldo quando ele tinha ido para o cemitério participar do sepultamento de um indivíduo conhecido, e esse espírito convoca o médium a visitar uma das construções daquele cemitério, mostrando um paradoxo verdadeiro do comportamento humano. Então, conduz Divaldo por uma sequência de túmulos com diversa característica, e a entidade amiga estaciona perante uma lápide luxuosa que houvera sido esculpida em bronze. Volta-se para o médium e declara que se chamava Fernando Luz, que é esse espírito que, no subsequente, fez o acordo com o Divaldo de passar alguns conhecimentos para ele, de fisiologia e psicologia, à luz da doutrina espírita, 1h da manhã, toda terça-feira. Na última existência, ele havia sido médico cirurgião e professor de medicina na cidade de Salvador. Devido à sua trajetória profissional, várias pessoas lhe prestaram uma homenagem, mas fizeram isso erguendo uma fria lápide que remete à morte. Se desejavam demonstrar afeto e respeito pelo seu trabalho, deveriam ter feito alguma coisa que remetesse à vida, como inaugurar em seu nome uma ala nova em um hospital para gerar benefícios para o povaréu mais pobre. Com esse tipo de iniciativa, ele ficaria agradecido e satisfeito.
Então mostra que até mesmo a maneira como a gente homenageia alguém, quando eu estou mais espiritualizada, eu faço isso com mais proveito para os outros. Porque uma pessoa que é espiritualizada e que busca o serviço e que deseja deixar o seu contributo por onde passa, quando ele recebe uma homenagem, ele prefere que essa homenagem seja feita beneficiando outras pessoas do que dando um presente para ele próprio. Inclusive, é uma atitude que o Chico tinha, porque as pessoas que iam ter com ele levavam presente para ele. E ali na fila, pegavam aqueles embrulhos que estavam para entregar para ele, às vezes cheque em branco que entregava para ele, camiseta, sapato, relógio. E o Chico, do momento que ele recebia, ele já passava para frente, porque ele queria, na verdade, que aquele presente acontecesse na direção de um terceiro que necessitasse de ajuda naquela direção. Ou seja, ele ficaria mais feliz se aquele que estava querendo presenteá-lo usasse esse presente para ajudar um necessitado. Então, ele recebendo aquele cheque, ele já passava para alguma instituição benemerente para poder aplicar na auxílio que acontecia aos outros. Recebendo aquela blusa, ele já passava para alguém que estava sem roupa para vestir. Recebendo um sapato, ele entregava para alguém descalço. Então, ele ia passando para frente aquilo que traziam para ele. Mas traz para nós que o movimento da espiritualização modifica até mesmo a maneira como eu desejo agradar alguém. E isso se remete aos nossos entes falecidos, porque chegado nesse ponto, eu vou desejar homenagear um ente falecido com o bem que eu faço e não levando flor para o cemitério. Aquele que deseja levar a flor para o cemitério, falo, mas o ente falecido não está ali, porque o espírito, ele volta para o astral. O corpo fica ali, naquele túmulo, e vai se decompondo. O espírito, ele vai em busca da sua continuidade evolutiva, e por isso que o cemitério não será a sua morada. Salvaguarda aquele espírito que ainda está no estado de apego importante à matéria e que demora no cemitério, seja por apego ao seu corpo, que ele investiu dinheiro para fazer um botox, uma cirurgia plástica, uma musculação intensiva para ter uma dada aparência e venha desencarnar e não consegue desligar daquele corpo. Daí ele pode ficar preso ali por um tempo e que está ligado ao materialismo. Há também relatos de casos de suicídio que o espírito ele pode ficar preso ao seu despojo físico no túmulo, no início do apodrecimento desse corpo físico, porque o suicídio interrompe antes do tempo a sua conexão com o organismo físico e, como ainda tem fluido vital, pode ser que ele ainda demore nesse estado. Ou ele pode ir para o Vale do Suicídio, ou uma região apartada, mas onde ele ainda experimenta pungência, sofrimento. Porque o benfeitor ele pode permitir que o fluido vital permaneça com o suicida como forma de gravar uma consciência de repulsa a se suicidar de novo. Então, se um determinado espírito que suicidou, ele continua tendo por um tempo impressões penosas daquela situação, isso acaba funcionando como uma arquivação de conteúdo repelente ao ato suicida, porque ele vai ter uma impressão numa próxima encarnação que vazará intuitivamente
de que tirar a própria vida é penoso, é sofrido, que ele não deve realizar isso. Nesse sentido que cada caso vai ser caso, mas considerando um ente falecido que veio a desencarnar, ele demandou em astral para abraçar as suas novas propostas, e nesse sentido que se eu desejo homenageá-lo e honrar sua memória, vai ser muito mais útil para o meu entorno e para ele que eu faça isso em obras boas para o local onde eu me movimento. Ao invés de ir no cemitério, construir uma lápide luxuosa, fazer uma colocação de diferente flor, vasos, porque isso acaba que nos coloca em movimento distratório. Porque o essencial é a minha relação com esse espírito que desencarnou, enquanto aquilo que eu posso fazer para ajudar onde ele está, que passa pela oração, pelo evangelho no lar, o copo já para frutificar, que passa pela minha reforma moral e pelo que eu consigo distribuir de benefício em memória desse ente falecido. Então, essas mudanças de perspectiva que a gente tem passa pela espiritualização, porque o indivíduo, se ele estiver envolvido com o materialismo, ele acaba que vai achar que a homenagem que ele deve fazer é com objetos materiais, é fazendo a questão de presentes com um determinado fim. É por esse motivo que é um aprendizado que a gente vai tendo, porque vai sendo aclarado para nós que a verdadeira vida é espiritual. Nesse sentido que a terapia autoespecializada, a observação profunda dos nossos equilíbrios, das nossas perturbações, nós, na gênese das ansiedades, que tem alguns aspectos como doar sem parar, ou controlar algo difícil fora do programado, que geraria autofrustração, baixa tolerância, ou negando qualquer tipo de afeto recebido e dado. E então, nos compensamos, nos substituímos, nos projetamos até conseguirmos enxergar. Nossa matriz até os 7 anos nos dão referência para procurar o que falta ou para repetir, e nós poderemos optar por curar, por resolver aquilo. Então acaba que se o indivíduo ele não resolveu as coisas difíceis que ele viveu até os 7 anos, ele pode, num relacionamento afetivo, procurar o pai que ele não teve, procurar a mãe que ele não teve. E aí acontece que eu, entrando num dado relacionamento, acaba que, por um tempo, aquilo me atende, porque é para suprir uma demanda do que faltou até os meus 7 anos, por exemplo, no relacionamento com meu pai. Aí, nesse relacionamento afetivo em que eu procuro um pai que foi ausente, e cuja falta agora eu tento suprir nesse relacionamento, isso por um tempo vai me entreter, mas vai chegar no momento em que eu vou questionar o que eu estou fazendo naquele relacionamento, porque não foi uma escolha legítima, livre, enquanto algo que eu optei por perceber que aquele caminho era um chamado de Jesus para mim. Não, foi uma escolha de suprir uma carência numa tentativa de compensar algo que me faltou. Nesse sentido que, se eu
ao perceber que eu estou no local errado, eu faço a análise daquele relacionamento e percebo que não procede, eu vou sair daquele relacionamento. Mas pode acontecer essa análise do relacionamento e eu perceber que mesmo o meu móvel inicial tendo sido suprir a ausência de um pai, estar naquele relacionamento atende a um chamado que Jesus me faz. Nesse sentido que vai valer para os outros aspectos da nossa vida. Então, nós sempre encontraremos pessoas semelhantes com as quais já convivemos. Isso são instâncias de curar, de resolver, como nas memórias, onde a gente atualiza, sublimando os envolvidos. Então, do momento em que eu encontro alguém que é uma colega de trabalho, que eu percebo uma semelhança com minha mãe, é uma oportunidade que eu tenho de curar, de resolver os aspectos que estavam pendentes dentro de mim no meu relacionamento com ela. Eu posso fazer isso ou reforçar os negativismos que aconteceram. E da mesma forma a questão das memórias, porque as memórias elas nos trazem de volta o que a gente viveu com aquela pessoa. Então, eu tenho memória que pode me trazer de volta algo que eu vivi com a minha mãe. Seja do teor que tiver sido, algo positivo, negativo, difícil, feliz, ao vir aquela memória eu posso atualizar positivamente, com a gratidão, com a lucidez. Então, às vezes, aquela filha tem uma memória com aquela mãe de quando criança, essa mãe chegava do serviço e era dura com ela, que tinha que estar com o seu quarto arrumado, tinha que estar com uma comida pronta ali no fogão. E se essa filha não atendesse em detalhe aquilo que essa mãe pedisse, essa mãe brigava com ela, agredia. Mas quando ela, adulta, tem a memória dessa experiência, ela pode fazer uma atualização. Poxa, a minha mãe ela trabalhava muito para me sustentar, para que nada me faltasse. Então ela me pedia para manter aquela comida sobre o fogão, a roupa guardada no armário, para facilitar, visto que ela não tinha tempo de fazer outras coisas porque estava trabalhando para nos dar o necessário. E consigo, então, ser grata a essa mãe. Então, de uma memória que lá atrás soou difícil para essa filha, ela, ao ter a evocação dessa memória que venha na sua mente, ela atualiza positivamente, agradecendo essa mãe. A mesma coisa a gente pode fazer referente a encontrar alguém semelhante a essa mãe. É uma instância, uma oportunidade que eu estou tendo de resolver, de positivar, de agradecer. Agora, se eu me deixo levar pela minha revolta, pela minha carência, pelo meu ensimesmamento, pelo meu ego, meu narcisismo, eu vou reforçar padrões negativos. De que ela houvera sido muito dura comigo, de que ela não se preocupava com a sobrecarga que estava colocando sobre mim. Então, eu posso agradecer a essa mãe hoje pelas coisas boas que ela trouxe para mim, ou eu posso ficar no lugar da vítima, da que foi prejudicada, sobrecarregada. Porque, inclusive, quando eu consigo ir para esse lugar da gratidão a essa mãe, quando eu faço o enredeamento das coisas boas que houveram, é que eu consigo me libertar da necessidade de compensação. Que aí eu já não sinto necessidade de procurar em alguém de fora o que me faltou até os 7 anos com essa mãe.
Então, a gente vai saindo dessas situações de compensação, de projetamento, substituição. Porque do momento que eu tenho lucidez para enxergar, eu vou conseguindo deixar de procurar o que me faltou dentro da minha casa ou de repetir padrões nocivos, porque eu curo, eu resolvo isso, eu harmonizo isso dentro de mim. E por isso eu vou conseguindo os metais da gratidão. Nesse sentido, que é uma proposta que vai ser traga para nós e que significará essas perspectivas, porque quando a gente considera da luz da manjedoura as visões do Apocalipse, todo o Novo Testamento é um livro de mediunidade que moldura a grandeza do Cristo, a lida de honrá-lo. Seus prepostos, eles desfraudam em todo ambiente a bandeira da espiritualidade superior, de que são mensageiros e intérpretes. Mensageiros nobres da luz redentora e do dignificante exemplo, a valerem por convites vivos aos populares terrícolas para sua ascensão espiritual, onde suplicaremos a Maria nos capacite a amar o seu Filho de modo perfeito, por nos sentirmos incapazes e fracos de amá-lo como deveríamos. Então, o livre-arbítrio ele nos foi concedido para a realização da nossa evolução espiritual, com o mérito consequente dos nossos esforços. Então, a gente tem tanta variedade de médios como de mediunidades, visto que não é pequena a variedade de aptidões e de corpos. Vai depender de cada qual estudar essas aptidões em si mesmo, inclusive por esse exercício de colocar no papel as nossas conquistas até aqui e direcionando isso para aquele setor, estudar essas aptidões, bem como nos que nos cercam e também em nós, para liberar a causa produtora dos fenômenos e reconhecer sua utilidade, porque é o objetivo, o desemboque útil. A prática da mediunidade exige muita seriedade, boa vontade, perspicácia e perseverança, que é a prudência e simplicidade. E então, deve revestir o médium tolerância, humildade, desinteresse, perseverança, paciência, benevolência. Porque acaba que é um processo que pede de nós essa capacidade de resiliência. Caso contrário, a gente se perde numa pedrinhola do caminho que pode comprometer o nosso esforço até ali. Por esse motivo que vai ser trago que a mediunidade é uma coisa santa, ela deve ser praticada religiosamente, santamente. E o gênero de mediunidade que vai requerer isso de forma mais absoluta é a mediunidade curadora. Se a gente pegar o médico, ele dá do fruto do seu estudo, faz ao preço de sacrifício penoso. O magnetizador vai dar do seu fluido próprio, inclusive da sua saúde. Então, podem a isso por preço. O médico curador, ele transmite o fluido salutar dos espíritos bons. Ele não tem o direito de vender. Tanto Jesus quanto os apóstolos eram pobres, mas não faziam pagar as curas que operavam. Por isso que vai ser trago para nós que, ao lado da questão moral, há a questão da natureza da faculdade. A mediunidade séria, ela não pode ser uma profissão. Caso isso acontecer, seria desacreditada moralmente, logo comparada a ledor de sorte, cartomante, necromante, que existe aí essas portinholas que aquele consulente adentro ele paga por sessão.
E acontece que o obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente imóvel, variável e fugidia, com a permanência da qual ninguém pode contar. Para o explorador, seria um recurso sempre incerto, que, no momento mais necessário, poderia lhe faltar. Outra coisa é um talento adquirido pelo trabalho, estudo, e assim sendo uma propriedade da qual, naturalmente, é permitido o indivíduo tirar partido. Mas a mediunidade não é um talento, nem uma arte, por isso ela não pode tornar-se uma profissão. Ela existe pelo concurso dos espíritos. Se os espíritos faltam, não há mais mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o exercício fica anulado. Então não há um só médium no orbe que garanta a obtenção de um fenômeno espírita num dado momento. Explorar a mediunidade é dispor de uma coisa da qual não se é realmente senhor. E nesse sentido, quando eu ponho preço por aquela sessão, estou enganando aquele que está pagando. E não é de si mesmo que o indivíduo dispõe, são dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Isso instintivamente repugna. Foi esse tráfico, explorado pelo charlatanismo, degenerado em abuso, pela ignorância, pela superstição e pela credulidade, que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, eleva a mediunidade à categoria de missão, que inclusive é quando o indivíduo ele vai ter contato com aquilo que ele deve atuar na sua mediunidade e ele vai dar de si para aquilo acontecer. Ele oferece gratuitamente e paga para poder o trabalho acontecer. Nesse sentido que a gente vai para um outro local e percepção disso, porque está promanando é de Jesus o benefício. E é por isso que, até mesmo quando a gente considera a questão do talento, eu preciso ter aquela atividade voluntária envolvida na minha mediunidade, porque senão eu vou enterrando meu talento. Nesse sentido que os apóstolos tinham mediunidade, mas se a gente considerar os médiuns modernos, cada qual recebe de Deus um dom gratuito, sem intérprete do Espírito para a instrução do terrícola, para mostrar o caminho do bem, conduzir a fé, não para fazer a venda de palavra que não lhe pertence, porque não vem da sua concepção, nem da sua pesquisa, nem do seu pessoal trabalho. Deus deseja que a luz alcance a todos. Não quer que o mais pobre seja deserdado dela e diga, eu não tenho fé porque não pude pagar o preço colocado. Não tive consolação de receber encorajamento, testemunhos afetuosos daqueles por quem lacrimo, porque sou pobre. Sendo assim, a mediunidade não é um privilégio, ela se encontra por todo lugar. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la da sua providencial finalidade. E aqui, gente, entra a questão de como Jesus fez. Porque, inclusive, é o próprio Jesus que vem falar para nós que é para dar de graça o que de graça recebermos. Então, ele vem nos convidar para seguirmos o seu caminho. E isso vai dizer sobre o desejo que eu me revisto de me empenhar nesse areal. Por isso que quando a gente considera
alguma condição sendo colocada para que alguém seja beneficiado, a gente já está indo num caminho diferente daquele traçado por Jesus. Porque na sua trajetória ele desejava que o benefício alcançasse a todos, que não tivesse uma alma sequer excluída disso. Então, ele vai fazer a sua caminhada aqui conosco e vai desejar que nós possamos, em seguindo os seus passos, fazermos essa distribuição das suas benesses gratuitamente. Por isso que nós temos que ter cautela até mesmo com essa questão de como eu estou usando meu tempo, de como eu posso direcionar melhor as minhas potencialidades. Inclusive porque está aclarado para nós que hoje, pela rede social, nós temos acesso ao conteúdo espírita, seja em vídeo, em e-book, em áudio, está disponível na plataforma. A gente tem aí no YouTube um pagamento de uma pequena taxa para que não tenha comercial no meio dos vídeos. Então, o indivíduo faz aí um pagamento em torno de R$30 para não ter essa interferência de comercial dentro do vídeo. E tem palestrante que prefere fazer o momento da palestra pelo Instagram, que não tem essa entrada de comercial. Mas, do momento que o indivíduo ele faz essa adesão no YouTube, ele tem acesso aos vídeos ali sem interferência comercial. Então, se nós ainda colocamos mais taxas, a gente está colocando essa condição. E é um aspecto que eu preciso analisar de mim, como espírito inferior que eu sou, e os riscos que eu corro de, mesmo vendo como Jesus fez, fazer errado, não seguir o que ele deixou. Isso vai nos remeter a esse esquadrinhamento. O que Jesus ele tem tentado falar conosco, da nossa prática hoje, daquilo em que eu me empenhei em auxiliar, de onde eu me situo nessa gleba e de como eu consigo sair do meu capricho, do meu melindre. Eu consigo ir para um monte de elevação, que inclusive, como vai ser trago nesse recorte da revista Presença Espírita, que aquele que, na atualidade, divulga o Espiritismo em vários lugares, tem silenciosos desafios. Os irmãos não têm sequer uma ideia pálida do que precisamos fazer para sermos fiéis à causa que abraçamos. Porque, como o senhor Emmanuel vai trazer, começar um trabalho é fácil, continuar é difícil, mas concluir é sacrificial. Então, do momento que o indivíduo ele faz essa abraçação, ele vai estar como Jesus na crucificação, que vai ser trago no recorte de Marcos, que deram a ele vinho misturado com mirra, depois de o crucificar e repartiram suas vestes, lançando sorte sobre elas, para ver a parte que caberia a cada um levar. Era a terceira hora quando eles o crucificaram.
A causa da sua condenação estava escrito: o rei dos judeus. Crucificaram também 2 ladrões, um à sua esquerda, outro à sua direita. E cumpre a escritura, que diz: e foi contado com os maus. Os que iam passando blasfemavam dele, movia suas cabeças, dizendo: ó tu que destróis o templo de Deus e que o reedificas em 3 dias, livra-te a ti mesmo, desce dessa cruz. Dessa maneira, escarnecendo também os escribas com os príncipes, os sacerdotes, diziam uns para os outros: ele salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. E diziam zombando: esse Cristo, rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e creiamos. Também os que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Inclusive, quando Pilatos questiona que não via mal algum em Jesus e que lavaria sua mão porque não queria que o sangue de inocente recaísse sobre sua cabeça, porque inclusive Pilatos tinha sido alertado pela sua esposa que houvera tido padecimentos naquela noite devido a Jesus, para que ele não se envolvesse com Jesus, porque era inocente, era um justo. E Pilatos então tenta fazer a soltura de Jesus. O povaréu, alucinado, grita Barrabás para ser solto, que era um malfeitor comum. E ali, quando ele pede uma bacia, lava a mão, diz que não queria que o sangue de um inocente recaísse sobre ele, o povaréu inflamado grita que esse sangue recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, a multidão estava translocada e insuflada pelos escribas, pelos maiorais, que ali estavam puxando o couro para soltar Barrabás e crucificar Jesus. E, em meio a essa situação, chega a hora sexta, cobre-se toda a terra de treva até a hora nona. A hora nona, Jesus dá um grande brado dizendo: Eli, Eli, lama sabactane. Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos circunstantes, ouvindo isso, diziam: vede, ele chama por Elias. Correndo um, ensopa o mispão de vinagre, ata numa vara e dava-o de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Então, uma zombaria, um escarnecimento gratuito. Jesus dá um brado grande e expira. O véu do templo se rasga em 2 partes, de alto a baixo. O centurião, que estava bem de fronte, vendo Jesus expirara, dando esse brado, dias verdadeiramente era filho de Deus esse homem. Achava-se ali algumas mulheres que observavam de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor, Salomé e José. Quando Jesus estava na Galiléia, o seguiam, lhe assistiu com o necessário, e muitas outras que haviam subido a Jerusalém juntamente com ele. Quando já era tarde, pois era a Parasceve, que vem a ser a vigília do sábado, veio José de Arimateia, senador ilustre, que também ele esperava o reino de Deus, e foi com toda a resolução à casa de Pilatos pedir o corpo de Jesus. Pilatos se admirava de que Jesus morresse tão depressa. Chamando ao centurião, lhe pergunta se já estava morto. Depois que o soube do centurião, deu o corpo a José. José, tendo comprado um lençol, tirando da cruz o amortalha no lençol, deposita num sepulcro que estava aberto em uma rocha, e revolveu uma pedra à boca sepulcrar. Entretanto, Maria Madalena e Maria, mãe de José, estavam observando onde ele fora depositado. E aqui mostra,
que Jesus, ele houvera morrido rápido, inclusive pelos maus tratos que ele sofreu, porque Jesus aceitou aquelas torturas. E no momento ali que ele estava na cruz e que sentia falta da conversa com João, com Tiago, com seus pais, que sentiu saudade das trocas de figurinhas com Pedro, que sentiu o desejo de voltar à margem do rio Genezaré para estar com discípulos que vinham ouvi-lo, e vendo que tinha sido abandonado, traído, recebido ingratidão, a dor moral era mais pungente para Jesus do que a dor física que ele vivia. E aí, aquele que houvera tentado ele, 40 dias no deserto, ele volta e fala para ele em insuflações malévolas para ele rejeitar e amaldiçoar tantos quantos houveram caminhado com ele até ali. Porque naquele momento que ele mais precisava, um houvera abandonado, outro houvera renegado ele, outro houvera traído. E ele começa a pensar em cada um, sobrepondo as qualidades de cada qual. E é nesse momento que Jesus vai dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas Jesus estava falando mais referente àqueles que caminharam com ele, que não sustentaram a lealdade a ele até ali, do que propriamente com aqueles que estavam zombando, agredindo, torturando ele. Nesse sentido que ali, naquela tentativa derradeira daquele espírito inferior que já houvera tentado Jesus de volta nesse momento, que Jesus estava fragilizado pelas dores pungentes que ele estava sentindo, do abandono, da traição, da menos-valia, enquanto ali o fato de tudo que ele houvera vivido com aqueles terrícolas e recebendo ingratidão e menoscabo. E nesse momento é que Jesus, ao conseguir fazer a relevação das qualidades de cada qual, que o espírito inferior ele ia trazendo os erros e as falhas de cada um, e Jesus ia sobrepondo isso com qualidades que cada um tinha. Então, quando Jesus ele fala: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, o tentador se afasta. É quando um coro de anjos começa a tecer um caminho de flores, de resplandecências, de esplendor, por onde Jesus subiria até o Pai. E assim, ele, naquela situação, vem a falecer rápido e vai ao encontro de regiões umbralinas, sombrias, e muitos que ainda estavam naqueles laminares sobem para regiões de luz. E inclusive ele vai ter com Judas, mas vai ser depois, em torno de 13 anos subsequente, que Maria vai buscar Judas para dar um novo berço para ele, uma nova encarnação, porque Judas estava no Vale dos Suicidas. Então, nesse primeiro momento, Jesus vai e depois ele sobe ao Pai, mas energeticamente ele continuaria conosco. E Maria, mãe de Jesus, 13 anos depois, porque ela ainda viveria encarnada na Terra em torno de 13 anos, onde ela fez intenso trabalho junto aos necessitados de todo porte, ela vai até Judas, mais ou menos depois desse período, 13 anos, e promete para Judas uma nova encarnação. Então Judas estava numa região de grande sofrimento,
já há anos, e achou inclusive que era um anjo que tinha vindo ter com ele. Então Maria diz para ele que era a mãe de Jesus, e ele, como tinha tentado procurar ajuda com a sua mãe biológica, e a mãe biológica fala para ele que ele era o diabo, que era para ele voltar do inferno de onde ele tinha vindo. Isso Judas já desencarnado em espírito, vai até a mãe que estava encarnada, e a mãe rechaça ele, temendo os sofrimentos que ele vivia. E então Judas ele estava fechado para o auxílio materno. E Maria, numa conversa com ele, diz: por mais que você me renegue, não me abalo. Te amo e te quero. Vou preparar para você uma nova trajetória encarnado, vim te buscar. Então, o amor de Maria modifica o tônus vibracional de Judas naquele momento, e ela leva ele para a colônia espiritual, para ele ser tratado e ser preparado para encarnar novamente. Hoje, Judas é um espírito puro, que inclusive foi reintegrado na encarnação de Joana d'Arc, antes mesmo de se concluir, ao colégio apostólico. Então começou ali com aquela busca de Maria e o levara para o astral. E Maria é o espírito que cuida do Vale dos Suicidas. Tem a colônia Maria de Nazaré, que é relatado em Memória de um Suicida, e que recebe espíritos suicidas e os trata, os prepara para a nova encarnação. Então Maria cuida diretamente dessa parte. Por isso que vai ser trago, inclusive, o homem de Cirene, por nome Simão, que vinha do Merdade, pai de Rufo e Alexandre, que foi obrigado a levar a cruz com Jesus. E nesse sentido, que aqui vai falar um pouco acerca da conversa que teve com Pilatos, que precedeu o momento da crucificação, e vai trazer acerca da satisfação que Pilatos tentou dar ao povo, soltando Barrabás, fez açoitar Jesus, entrega ele para a crucificação, veste de púrpura, tece coroa de espinhos, põe na sua cabeça, começa a saudá-lo: Rei dos judeus, Deus te salve. Davam-no na cabeça com uma vara, cuspia no seu rosto, o adoravam pondo-se de joelho. Depois de o escarnecer, o despiram da púrpura e lhe vestiram com suas roupas, então o tiram para fora para o crucificarem. Então Jesus ele vai nos dar esse testemunho até o derradeiro momento do amor incondicional, do perdão, 70 vezes 7. E quando no momento anterior, a crucificação, que ele esteve na última ceia com os discípulos, ele lava os seus pés e diz que aquele que desejasse o maior fosse o que servisse a todos. E aqui, quando Jesus diz: aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então, ele vai nos fazer esse convite ali, quando lava os pés dos discípulos, aqueles mesmos que o renegaria, o trairia, o ingratificaria, visto que ele estava deixando esse mapa para nós, de conduta, de escolha, de atitude mental, de renunciarmos a nós mesmos, negarmos a nós, tomarmos a nossa cruz e seguirmos leais a Ele.